O caminho para o sucesso duradouro é ter fome de vencer na vida. Por Mário Sérgio Cortella. Mário Sérgio Cortella, um dos maiores filósofos e educadores contemporâneos, sempre nos trouxe lições poderosas sobre o significado de viver com propósito e motivação. Uma das frases mais impactantes de Cortella é: tenha fome de vencer na vida. Mas o que isso realmente significa? Como podemos aplicar esse ensinamento no nosso dia a dia para alcançar riqueza, sucesso e realização pessoal? A fome de vitória como atitude filosófica. Para Cortella, a fome de vitória não é apenas uma motivação passageira, mas uma atitude filosófica perante a existência. Ter fome de vitória é recusar a mediocridade e abraçar a responsabilidade de construir uma vida com significado. É uma recusa a viver no modo automático, como ele mesmo critica, substituindo a rotina vazia por uma existência cheia de intenção e propósito. A vitória, portanto, não é uma imposição externa. É uma decisão interior de viver com brio, com garra, com sentido. É aquilo que ele chama de ética do entusiasmo, onde o entusiasmo, do grego entheos, Deus dentro, é o fogo interno que nos move a fazer valer a pena estar vivo. A diferença entre ambição e ganância. Um ponto muitas vezes abordado por Cortella em suas palestras e livros é a diferença entre ambição e ganância. Ter fome de vitória não é ser ganancioso, não é querer vencer a qualquer custo, passando por cima dos outros. Pelo contrário, é ter ambição com ética, é desejar crescer sem esquecer da dignidade, da empatia e da construção coletiva. Mário Sérgio Cortella diz: ganância é querer mais. Ambição é querer melhor. Ter fome de vitória é almejar o melhor, e não apenas o mais. É querer uma vida com mais sentido, mais profundidade, mais contribuição. É usar seus dons e talentos a serviço de algo maior do que si mesmo. O papel do propósito na fome de vitória. Cortella costuma repetir que propósito é aquilo que dá direção à nossa vontade. E quando essa vontade é forte, quando há fome, o propósito é o mapa que orienta o caminho. Uma pessoa com fome de vitória sem propósito é como um navio veloz sem bússola, pode até navegar com intensidade, mas sem rumo. Ter um propósito claro é o que diferencia quem vive apenas para sobreviver de quem vive para significar. Cortella nos ensina que o propósito não precisa ser grandioso aos olhos do mundo, mas precisa ser grandioso para você, pois é isso que gera sentido e gera ação. Fome de vitória x cultura da imediatidade. Vivemos em uma era onde tudo é urgente, tudo é agora. A cultura da pressa nos faz querer resultados imediatos, atalhos, recompensas rápidas. Mas Cortella nos lembra que crescimento duradouro exige tempo, exige maturação. Fome de vitória não é pressa. É compromisso com o processo. A vitória verdadeira é construída com disciplina e paciência, valores cada vez mais raros em tempos de recompensas instantâneas. A fome de vitória, como Cortella propõe, deve ser cultivada diariamente, como quem rega uma planta, com constância, paciência e fé no tempo. Exemplo prático: Cortella e a educação. Um exemplo prático do que é fome de vitória pode ser encontrado na própria trajetória de Cortella. Professor por mais de 40 anos, ele fala com orgulho do valor da educação como caminho para a vitória pessoal e coletiva. Não há fome de vitória verdadeira sem conhecimento, sem estudo, sem esforço intelectual. Cortella reforça que, mais importante do que de vencer nos padrões do mercado, é vencer na capacidade de pensar, de escolher, de discernir. A verdadeira vitória está na formação de uma mente livre, crítica, capaz de escolher o próprio destino. Vitórias invisíveis, o que ninguém vê. Cortella valoriza muito as chamadas vitórias invisíveis, aquelas que não aparecem em redes sociais, que não ganham medalhas, mas que são profundamente significativas. Como vencer a procrastinação, superar uma depressão silenciosa, retomar os estudos depois de anos, recomeçar após uma perda ou fracasso. Essas vitórias são heroicas.
Ter fome de vitória é honrar essas pequenas conquistas diárias, pois são elas que constroem a fortaleza interior. Cortella nos ensina que ninguém vence de verdade se não vence a si mesmo todos os dias. Fome de vitória como ato de amor próprio. Há ainda uma dimensão emocional e espiritual nesse conceito. Ter fome de vitória é, antes de tudo, amar-se o suficiente para não se abandonar, para não se contentar com menos do que você pode ser. É cuidar de si, nutrir-se, fortalecer-se. É um ato de responsabilidade com o próprio destino. Cortella alerta: não nascemos prontos, ficamos prontos. E esse processo de ficar pronto exige coragem, exige esforço, exige vontade, exige fome. Quando a fome de vitória transforma o mundo. A fome de vitória não transforma apenas a sua vida, ela inspira os outros. Pessoas com brilho nos olhos, com vontade de viver com sentido, com fome de crescer, são chamas que acendem outras chamas. Ao buscar sua própria vitória, você se torna um exemplo de possibilidade. Você mostra que é possível ser ético e bem-sucedido, feliz e resiliente, sonhador e disciplinado. É isso que Cortella tanto defende: o sucesso com propósito, a realização com valores, a conquista com consciência. Viver com fome é viver com esperança. No fim das contas, ter fome de vitória é um ato de esperança. É acreditar que a vida pode ser melhor, que o mundo pode ser mais justo, que as pessoas podem se transformar. É recusar o conformismo e escolher diariamente a jornada da superação e da realização. Como diria Cortella: faça o teu melhor, na condição que você tem, enquanto não tem condições melhores, para fazer melhor ainda. E esse melhor não nasce do conforto, mas da fome. Fome de crescer. Fome de servir. Fome de viver com sentido. Histórias reais de pessoas que venceram com fome de vitória são combustível puro para a inspiração. Elas tornam o conceito vivo, tangível e profundamente humano. Vamos relembrar as histórias inspiradoras, algumas famosas, outras menos conhecidas, que demonstram exatamente o que Mário Sérgio Cortella defende: vontade, resiliência, ética e propósito. Nelson Mandela: fome de justiça, não de vingança. Poucos exemplos ilustram melhor a fome de vitória com ética e propósito do que Nelson Mandela. Preso por 27 anos em razão de sua luta contra o regime do apartheid, Mandela não saiu da prisão com desejo de vingança, mas com fome de transformação. Ao invés de ceder ao ressentimento, ele buscou a reconciliação. Sua vitória foi não apenas política, mas espiritual e humana. Aprendi que coragem não é a ausência do medo, mas o triunfo sobre ele. Nelson Mandela. Mandela teve fome de um mundo mais justo, e se tornou símbolo da dignidade e da vitória sobre o ódio. Stephen Hawking: vencer quando tudo parece perdido. Diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, ela, aos 21 anos, com a previsão de apenas 2 anos de vida, o físico Stephen Hawking poderia ter desistido. Mas sua fome de conhecimento e contribuição o levou a escrever alguns dos livros mais importantes da ciência moderna, como Uma Breve História do Tempo, mesmo sem poder mover o corpo. Mesmo que a vida pareça difícil, há sempre algo que você pode fazer e ter sucesso nisso. Stephen Hawking. Hawking nos ensinou que a maior vitória pode ser a permanência da mente livre, ativa e sonhadora, mesmo em um corpo debilitado. Silvio Santos: de camelô a empresário visionário. Começou vendendo canetas nas ruas do Rio de Janeiro. Com carisma, resiliência e visão de negócio, Silvio construiu um império na televisão brasileira. Seu sucesso não foi fácil nem imediato, mas movido por uma fome constante de crescimento e pela crença no trabalho bem feito. Eu nunca tive medo de trabalhar. Medo eu tenho de não fazer nada. Silvio Santos. Silvio mostra como o trabalho com alegria e persistência é uma das maiores forças para transformar realidades.
Underline, 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 underline. 6. Betânia Ferreira, a faxineira que virou juíza. Nascida em extrema pobreza no interior do Maranhão, Betânia trabalhava como faxineira e babá para pagar os estudos. Mesmo ouvindo que jamais passaria em um concurso, estudava de madrugada e não desistiu. Tornou-se juíza federal, um exemplo da fome e de superação que ignora as estatísticas. O lugar de onde você vem não define onde você pode chegar. Betânia Ferreira. Sua história emociona porque reforça que o mérito verdadeiro é sustentado por coragem, fé e esforço contínuo. Cristiano Ronaldo. Disciplina é a fome persistente. Não basta talento. Cristiano Ronaldo é conhecido por ser o primeiro a chegar aos treinos e o último a sair. Desde cedo, enfrentou pobreza e distância da família. Sua fome de vitória se expressa em cada chute, cada treino, cada sacrifício pessoal. Talento sem trabalho duro não é nada. Cristiano Ronaldo. Ronaldo prova que a fome diária, disciplinada e incansável constrói campeões, dentro e fora do esporte. Ayrton Senna, a fome que inspirava o Brasil. Senna não corria apenas para ganhar. Corria com paixão, com propósito, com fé. Sua vitória era uma forma de elevar a esperança de milhões de brasileiros. Ele dizia que a superação vinha do espírito, e não apenas da técnica. No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Ayrton Senna. Sua fome era pelo melhor de si mesmo, e é por isso que até hoje é lembrado como um símbolo de excelência e amor ao que se faz. Você, sim, você que assiste esse vídeo. Talvez sua história ainda esteja sendo escrita. Talvez você já tenha vencido lutas que ninguém viu. Talvez esteja, neste momento, enfrentando gigantes internos ou externos. Mas se há uma fome dentro de você, fome de sentido, de evolução, de luz, então há uma vitória a caminho. Cortella nos lembra que ninguém nasce pronto, a gente vai ficando. E esse ficar pronto é o processo de todo ser humano que escolhe, todo dia, viver com fome de vida, de verdade e de realização. Gostou? Inscreva-se. Curte. Compartilhe.